Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações sobre Jorginho. Parece que a lesão dele é mais grave do que se imaginava. Será que preocupa o Flamengo? Vamos também trazer atualizações sobre a renovação de contrato de Pedro, Varela, Arrascaeta e também o zagueiro Cleiton. E temos novidades a mais em relação ao que a gente já trouxe sobre Pedro. Fica ligado aí, também sobre Arrascaeta. Tem também Jorge Jesus, galera, oficialmente fora do Al Hilal. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai bombando cada vez mais. Vamos para as informações? Antes de mais nada, para a galera, a torcida rubro-negra que me acompanha aqui, presente em Belo Horizonte para o duelo do Flamengo com o Cruzeiro nesse domingo, 6h30 da noite, a delegação do Flamengo ficará hospedada no novo hotel BH Savassi, na cidade de Belo Horizonte. Então você, torcedor rubro-negro, que é de Belo Horizonte, que não vai ao jogo, mas quer ver, pelo menos tentar ver um pouquinho dos jogadores, tentar uma foto, tentar um autógrafo na camisa, esse é o hotel que a delegação rubro-negra ficará hospedada lá em Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro, 6h30 da noite. Após o duelo, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro, treina segunda e terça no Rio de Janeiro e viaja para a Argentina para o jogo contra o Central Córdoba pela Libertadores. Ainda sobre Cruzeiro e Flamengo, carga esgotada no Mineirão, Flamengo novamente fazendo alguém encher o estádio. E a equipe de arbitragem, para quem gosta de saber, árbitro 1, Wilton Pereira Sampaio, nossa senhora, haja emoção aí nesse jogo. Assistente 1, Bruno Rafael Pires, assistente 2, Maíra Mastella Moreira, e o árbitro de vídeo será o Wagner Real. Rapaz, ai meu Deus, haja coração para esse jogo, hein? Torcer para que eles não sejam os protagonistas nesse duelo importante. Repito, reencontro de Gabigol com o Flamengo. Primeiro jogo que o Gabigol vai ter aí diante do Flamengo, sua ex-equipe. Equipe essa que ele é tratado como ídolo, sim. Eu considero ele ídolo, apesar de alguns erros dele durante a passagem pelo Flamengo, agora no último contrato dele, no último ano de contrato dele, mas é ídolo. Mudando de assunto, galera, em comunicado oficial, o Al Hilal afirmou que chegou a um acordo com o técnico Jorge Jesus para a rescisão de contrato. O comunicado diz o seguinte, abre aspas aí, o Conselho de Administração do Al Hilal chegou a um acordo com o treinador português Jorge Jesus para rescindir a relação contratual entre ambos. O Conselho expressou seu apreço pelos esforços feitos pela comissão técnica desde a temporada passada. Enquanto isso, o Conselho decidiu nomear o treinador Mohamed Al-Shaobi para liderar o time, ou seja, uma espécie ali de improviso deles, né? Um treinador interino. Vale destacar que Jorge Jesus é um dos nomes mais cotados aí para assumir a seleção brasileira. Por falar nisso, eu de verdade não sei ainda por que a CBF não contratou o Jorge Jesus. Nada explica essa insistência toda por Ancelotti. Para mim é um baita treinador, mas vem cá, se ele perder, se de fato o Real Madrid perder para o Barcelona no jogo no dia 10, dia 11, agora de maio, há certeza de que ele vai fechar com a seleção brasileira? A gente não sabe. E o tempo é curto para a CBF, para a seleção brasileira. A Copa do Mundo está batendo a porta. Jorge Jesus tem todos os requisitos para assumir a seleção brasileira, botar a ordem na casa e disputar a Copa do Mundo de 2026. O que falta para a CBF contratar Jorge Jesus? Jorge Jesus literalmente só espera o telefone tocar. Ele quer muito a seleção brasileira. Eu não tenho essa informação, mas se de fato o que muita gente, muitos colegas da imprensa estão noticiando, que é o Neymar que está brecando a ida do Jorge Jesus para a seleção brasileira, eu acho isso um tremendo de um absurdo. Neymar vive o pior momento da carreira dele, ninguém sabe se ele vai estar na Copa do Mundo, e mesmo que estivesse jogando muita bola, jogador nenhum tem que dar pitaco em escolha de treinador de seleção. De time, já acho um absurdo. De seleção, então, é pior ainda. Então, CBF, acorda, contrata o Jorge Jesus, que para mim o homem vai dar jeito nessa seleção brasileira. Falando agora sobre Jorginho, galera, jogador do Arsenal,
Segundo o jornalista Sami Mokbel, da BBC, há uma suspeita de que o volante Jorginho tenha sofrido uma perfuração no pulmão. O jogador se lesionou no empate em 1-1 entre Arsenal e Brentford no dia 12 de abril. Caramba, quase um mês já. Ao BBC, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a situação do jogador e tranquilizou, dizendo que Jorginho está se recuperando bem e pode voltar aos treinos e jogos na próxima semana. Foi um pouco mais complicado do que o esperado, no caso a lesão, né? Ele está bem, se recuperando bem. Se tudo ocorrer bem, pode voltar na próxima semana ou assim, disse o treinador, falando sobre o retorno dele aos treinamentos. Galera, eu perguntei para uma fonte aqui do Flamengo se o Alexandro volta contra o Cruzeiro. A fonte do Flamengo apenas respondeu aqui agora, deve voltar. Então, atualizando para vocês aí, ao vivo, durante a gravação do vídeo. E agora, o assunto principal desse vídeo é os status das renovações de contrato no Flamengo. Pedro, Varela, Arrascaeta e Cleiton. Pedro e Arrascaeta, os dois têm contratos mais longos, Arrascaeta até 2026 e o Pedro até 2027. Varela tem contrato até dezembro e assim o Cleiton também tem contrato até dezembro. Por que estão negociando renovação de contrato de Pedro e Arrascaeta? Vamos falar primeiro do Arrascaeta. O Arrascaeta ele não vai ter renovação nesse momento. A atitude, o approach por uma possibilidade de renovação partiu do empresário do atleta. Não foi o Flamengo que demonstrou interesse na renovação, embora o Flamengo entenda que é um jogador, obviamente, muito importante. Mas dentro do Flamengo a decisão é não mexer, entre aspas, nessa situação agora. Esperar um pouco mais para avaliar a questão física do atleta, como ele vai reagir nessa temporada. Já o Pedro, eu já expliquei no último vídeo, mas para a nossa audiência rotativa. O Pedro, os empresários do Pedro tinham uma promessa da antiga gestão de uma renovação de contrato por uma valorização salarial, porque o salário do jogador está defasado em relação aos demais jogadores do elenco. E aí, quando a situação estava caminhando, veio a lesão do Pedro e, obviamente, a negociação parou. O Pedro voltou nessa temporada, voltou com tudo, e aí os empresários do jogador ligaram para o José Boto e falaram, olha só, a situação é essa. A gente tinha um acordo pela renovação, por uma valorização salarial. A gestão mudou, a gente entende, mas precisamos renovar para valorizar o salário do jogador que está defasado. O jogador recebe menos do que muitos jogadores que nem titulares são e que nem se destacam. O José Boto e os empresários do atleta chegaram no acordo, beleza, mas agora o José Boto tem que conversar com o BAP, tem que convencer o BAP, presidente do Flamengo, a topar essa renovação de contrato. Então agora o Boto se reúne com o BAP e depois dá um retorno aos empresários do Pedro. No caso do Arrascaeta, repito, nesse momento não vai rolar renovação de contrato, o Flamengo vai levar a banho-maria. Varela, negociação em estágio avançado para uma renovação de contrato até 2027, ou seja, mais 2 anos de vínculo. O compromisso atual dele, repito, vai até dezembro desse ano. Cleiton, os empresários, que são os mesmos empresários do Pedro, já avisaram que não vão renovar o contrato dele, pelo contrário, e que a qualquer momento podem trazer uma proposta para uma liberação imediata e fazendo parceria em divisão de direitos econômicos desse zagueiro que se tornou a última opção do atual elenco. A minha opinião em relação a essa história toda, o Pedro, a diretoria tem que fazer um esforço para renovar. Não pode correr o risco, mesmo um jogador de 27 anos, depois de 2 cirurgias no joelho, não pode correr risco de, entre aspas, perder esse atleta. E quando eu digo perder, não é também só no sentido literal, ele ser vendido, mas perder mentalmente, porque você não pode deixar um jogador desse chateado por conta de uma situação envolvendo salário. Vamos lá. O José Boto soube lidar muito bem com a situação do Gerson. O pai gritando, pai gritando, pai gritando. O José Boto conversou com o Gerson, falou, Gerson, olha só, segura o seu pai que a gente vai resolver essa situação. Situação resolvida, contrato renovado. Com Pedro, o Boto vai fazer a mesma coisa. A ideia, a estratégia é essa, vai conversar com o BAP para renovar. Varela, questão muito bem encaminhada, e o Cleiton, eu de fato acho certo os empresários não quererem renovar, porque o garoto tem potencial, é elogiado por todos os treinadores, mas nunca ganha minutagem, nunca ganha chance. E ele não foi liberado já para seleção, convocação de seleção de categoria de base, não foi liberado para empréstimo, nunca. E no Flamengo o cara não joga. O tempo está passando para o garoto. Libera o garoto, faz uma parceria aí de divisão de direitos econômicos,
vida que segue é bom para todo mundo. Eu, pelo menos, penso assim. E você, pensa como? Dê sua opinião aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!